Capítulo 399, Traição. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, Todd Q.C. Bru. Esta fruta pode limpar e fortificar o corpo e é muito eficaz para aqueles que estão abaixo do rancor verdadeiro. Com seu estado atual, uma fruta sozinha pode dar-lhe mais de 50% de chance de aumentar o cultivo em um pequeno nível. A figura de Zhao Feng congelou, e o suor frio começou a aparecer nas costas. Embora a voz da mulher atrás fosse extremamente agradável em ouvir e ela deu uma resposta à sua pergunta, com o olho espiritual de Deus ele sentiu que ela não estava mais de algumas poucas dezenas de metros dele. Claro, isso pode ser porque ela não tinha intenção de matar ou poderia se controlar bem. Ao mesmo tempo, uma aura muito familiar apareceu nas proximidades. Zhao Feng virou-se calmamente e olhou para a parte de trás da parede montanhosa. Ele viu uma linda jovem de vestes verdes, tal como uma folha flutuando no ar, um belo e gracioso rosto como de um lótus branco, uma figura esbelta e elegante, com a aura de um imortal. Miau, miau. Um pequeno gato cinza prateado estava sentado sobre o ombro da garota de vestes verdes e lançou um olhar regozijante para Zhao Feng. Pequeno gato ladrão. O coração de Zhao Feng estremeceu enquanto muitos pensamentos surgiram em sua mente. O interior do misterioso desfiladeiro não era pequeno e o terreno era complexo. Era óbvio qual era o objetivo da jovem de vestes verdes. A resposta era óbvia. Se não fosse pelo pequeno gato ladrão mostrando o caminho, como poderia haver tal coincidência, como poderia ser tão fácil? A fada de vestes verdes inspecionou Zhao Feng. Você é o dono deste pequeno gato. Você não pertence a nenhuma das três grandes facções, mas é capaz de entrar nas ruínas do Sagrado Roxo. Interessante. Os olhos de Zhao Feng brilharam. O cultivo dessa jovem atingiu o estágio tardio do rancor verdadeiro e era ainda mais forte do que Shigi. Ela provavelmente estava fora do limite. Sobre a identidade dessa jovem, Zhao Feng já podia imaginar. No desfiladeiro, as três palavras mais ouvidas foram Yanil, o qual era mencionado com muita reverência e admiração. Gato ladrão, por que você me traiu? Quando foi que eu te maltratei? Zhao Feng não se incomodou com Yanil e disse friamente ao pequeno gato ladrão. Miau, miau. O pequeno gato ladrão acenou as patas para o insatisfeito Zhao Feng antes de mentir e preguiçosamente se inclinar no rosto da bela jovem. Vocês e Yanil sorrirão, um bom pássaro escolhe a melhor árvore para morar, sem mencionar este gatinho que possui uma extrema inteligência e uma antiga linhagem. Você o forçou a assinar um pacto de sangue quando ele nasceu e ainda estava fraco, como você espera que ele seja leal a você? Zhao Feng fez uma pausa e não pode deixar de pensar em como Li Fuluan no Palácio da Cordilheira Flutuante realmente o ajudará a assinar um pacto de sangue com o pequeno gato ladrão. Neste momento, o pequeno gato ladrão trouxe um inimigo poderoso para seu dono. Não importa como você olhe, pode-se ver sua resolução em traí-lo. E daí? O pequeno gato ladrão é meu animal espiritual. Como você sabe, ele está vinculado comigo por um pacto de sangue, ainda assim você quer levá-lo à força. Zhao Feng riu friamente. Um pacto de sangue com animais espirituais tinha uma forte restrição, podendo até mesmo controlar a vida ou morte. E neste ponto, se o proprietário morresse, Zhao Feng, o animal espiritual, pequeno gato ladrão, sofreria algumas implicações, o que não era nada simples. A menos que Zhao Feng dissolvesse voluntariamente o pacto de sangue. Era impossível Yanil não saber disso, mas visto que ela estava com o pequeno gato ladrão e foi procurar por Zhao Feng, ela deve ter algum plano. Contanto que você diga como você entrou nas ruínas do Sagrado Roxo e dissolva de bom grado o seu pacto de sangue com o gatinho, não o incomodarei e, em vez disso, recomendarei você para a seita espiritual da Lua Pura. Com seu talento e cultivo, você se tornará pelo menos um discípulo interno e talvez até tenha a chance de se tornar um discípulo do núcleo. Yanil sorriu enquanto disse.
Sua voz era suave aos ouvidos, como os sons da natureza. E uma parte dessa chantagem, coerção, tinha se transformado em gratificação para Zhaofeng. Claro. Para a maioria dos gênios e mesmo Zhaofeng, entrar na seita espiritual da Lua Pura foi um grande salto. Uma facção 2,5 estrelas era mais de 10 vezes mais forte que as 10 grandes facções do continente Flor Azul. Algumas das facções subordinadas da seita espiritual da Lua Pura eram até mesmo mais fortes do que a seita demoníaca Lua Escarlate. Primeiro, entrar nas ruínas do Sagrado Roxo foi um acidente, e não conheço os motivos, então não tenho nada a dizer. Segundo, o pequeno gato ladrão é meu animal espiritual. Não vou dá-lo a ninguém. Zhaofeng disse de forma decisiva. Especialmente para a segunda parte, uma vez que o pacto entre ele e o pequeno gato ladrão fosse desfeito, Eyanil não teria mais nada com que se preocupar com algum trato feito com Zhaofeng. Atualmente, Eyanil realmente caiu de amores pelo pequeno gato ladrão e até mesmo tentou atacar Zhaofeng. Miau, miau. O pequeno gato ladrão fez alguns gestos para Eyanil. Oh! Você quer quebrar o pacto de sangue mesmo com o risco de morte? Relaxe, irei fazer com que ele resolva isso. Eyanil fez um cafuné no pequeno gato ladrão, o tranquilizando. Ela não podia evitar de sentir pena. Quão cruel foi Zhaofeng para fazer com que o pequeno gato ladrão arriscasse sua vida para quebrar o pacto de sangue. Tio! Zhaofeng transformou-se em um relâmpago, deixando para trás uma pós-imagem. No instante seguinte, ele carregou para a floresta e desapareceu. Zhaofeng sabia que o cultivo de Eyanil tinha atingido o estágio tardio do Rank-Lord verdadeiro e era muito mais forte do que o Lorde da Cidade do Lago Inundante, provavelmente no mesmo nível do vice-patriarca da seita Sangue de Ferro. Ele não tinha nenhuma chance de enfrentá-la de frente. Shua. A figura de Zhaofeng começou a desaparecer nas sombras das árvores e ele criou um clone enviando na direção oposta para atrair a atenção do oponente. Contudo, assim como Zhaofeng tinha percorrido alguns quilômetros, em frente às copas das árvores, uma fada de vestes verdes flutuava céu abaixo parecendo uma folha, e sorrindo e olhando para ele. Então, esta é a força do estágio tardio do Rank-Lord verdadeiro. O coração de Zhaofeng estremeceu. Ele cerrou os dentes e enviou uma misteriosa e deslumbrante flor de gelo e relâmpago que desabrochou e expandiu em um raio de dezenas de metros, trazendo um poderoso poder envolvendo Eyanil e Huangbuon. As árvores nas proximidades foram destruídas e queimadas. A expressão de Zhaofeng congelou antes mesmo que a poeira assentasse. Eyanil ainda estava flutuando em frente às copas das árvores cercada por uma barreira líquida. Não só ela estava completamente ilesa, nem mesmo as árvores atrás delas tiveram alguma folha danificada. Esse movimento era comparável ao nível de um gênio incomparável, mas Zhaofeng ficou surpreso. Eyanil parecia estar muito satisfeito com a expressão de Zhaofeng. Shua. Das copas das árvores, Eyanil desapareceu deixando apenas uma pós-imagem para trás. Merda! Zhaofeng estava prestes a se mover, mas com um PA, uma esbelta e delicada mão apertou seu ombro. Uma onda de ki espiritual verdadeiro tão profunda quanto o oceano, com uma força incomparável selou instantaneamente o seu ki espiritual verdadeiro. Miau, miau. O pequeno gato ladrão lançou o chicote de sangue da serpente mística e amarrando Zhaofeng, mostrando um sorriso presunçoso. E sobre minha proposta de antes, qual sua posição? Eyanil sorriu fracamente. Sem chances. Zhaofeng disse decisivamente, se você me forçar, serei obrigado a trazer o pequeno gato ladrão para túmulo comigo. Não importa o que, Zhaofeng e o pequeno gato ladrão assinaram um pacto de sangue e, uma vez assinado, vida e morte do animal espiritual estava sujeita a seu dono. Então você pode me dizer seus requisitos, desde que não sejam muito excessivos.
Claro, não vou deixar você ir antes de quebrar o pacto de sangue. Eyanil não pode deixar de esfregar a testa, sentindo algumas dores de cabeça. Ela demonstrou sua força e o outro lado não teve nenhuma resistência. No entanto, Zhao Feng era frio e indiferente, e manteve o assassinato de seu animal espiritual como um coringa. O que eu quero? Zhao Feng sentiu seu coração se mover, essa foi uma ótima oportunidade para negociar. Eyanil, ao ver Zhao Feng pensativo, soltou um suspiro de alívio. Tudo neste mundo tinha um preço, incluindo animais espirituais. Enquanto Zhao Feng estivesse disposto a colocar um preço, Eyanil aceitaria. Em primeiro lugar, você precisa fornecer minha segurança e não restringir minha liberdade, como selar meu ki espiritual verdadeiro, ou amarrar meus membros. Em segundo lugar, o que eu reunir aqui nas ruínas pertence a mim e, se eu precisar de sua ajuda, você deverá me ajudar. Em terceiro lugar, depois de deixar as ruínas, você tem que prometer-me fazer um discípulo da seita espiritual da Lua Pura. Zhao Feng apresentou seus requisitos. Eyanil concordou imediatamente com o primeiro. Em seus olhos Zhao Feng não poderia escapar de seus dedos. Não restringirei a sua liberdade, mas você não pode deixar mais que 1,5 km de distância de mim. Eyanil disse. Ela também concordou com o segundo, mas apenas restringiu para 3 vezes a ajuda que ela daria a Zhao Feng. Quanto às recompensas de Zhao Feng que ele obter sozinho, ela não interferiria. Por exemplo, o Rei das Frutas, a Pérola Negra Celestial, pertenceria a Zhao Feng. O terceiro também era o que ela queria. Zhao Feng entrando nas ruínas do Sagrado Roxo era muito estranho e os anciãos de sua seita precisavam investigar. Além disso, uma vez que Zhao Feng estivesse nas mãos dos anciãos, talvez o problema do pacto de sangue também pudesse ser resolvido facilmente. Naquele momento Eyanil teria a vantagem. E por fim, só vou quebrar o pacto de sangue se você cumprir todos esses requisitos e o pequeno gato ladrão estiver disposto a tal. Zhao Feng disse seus requisitos e Eyanil concordou, mas alguns pequenos ajustes foram feitos. Gatinho, solte o seu antigo dono. Eyanil sorriu e propositadamente enfatizou a palavra antigo. Zhao Feng era inexpressivo e relaxou quando Eyanil liberou o selo em seu ki espiritual verdadeiro e, depois de ser liberto, ele imediatamente se afastou. Embora sua velocidade não seja ruim, você não tem chance contra mim. Eyanil advertiu. Zhao Feng não se incomodou em responder e voltou para a fenda na parede da montanha e sentou-se de pernas cruzadas. No entanto, assim que ele se sentou, ele tirou a Pérola Negra Celestial. O que você está fazendo? Eyanil ficou surpresa. Estou entrando em reclusão. Zhao Feng engoliu a Pérola Negra Celestial e fechou os olhos para cultivar. Reclusão. Como você disse antes, tem uma chance de 50% de atingir o estágio tardio do rank místico verdadeiro ao comer este Rei das Frutas e, além do mais, você irá me proteger.